História do circo. É praticamente impossível determinar uma data específica de quando ou como as práticas circenses começaram, mas pode-se apostar que elas se iniciaram na China, onde foram encontradas pinturas de 5.000 anos, com figuras de acrobatas, contorcionistas e equilibristas. Esses movimentos faziam parte dos exercícios de treinamento dos guerreiros, e aos poucos a esses movimentos foram acrescentadas a graça e a harmonia. Conta-se ainda que no ano 108 a.C. aconteceu uma enorme celebração para dar as boas-vindas a estrangeiros recém-chegados em terras chinesas. Na festa, houve demonstrações geniais de acrobacias. A partir de então, o imperador ordenou que sempre se realizassem eventos dessa ordem, uma vez ao ano pelo menos. Por volta do ano 70 a.C., surgiu o Circo Maximus de Roma, que um incêndio destruiu totalmente, causando grande comoção. Tempos depois, no ano 40 a.C., construíram no mesmo lugar o Coliseu, com capacidade para 87.000 pessoas. No local, havia apresentações de engolidores de fogo, gladiadores e espécies exóticas de animais. Com a perseguição aos seguidores de Cristo, entre os anos 54 e 68 d.C., esses lugares passaram a ser usados para demonstrações de força. Os cristãos eram levados aos leões para serem devorados diante do público. Os artistas procuraram então as praças, feiras ou entradas de igreja para apresentarem às pessoas seus malabarismos e mágicas. Ainda na Europa do século XVIII, grupos de saltimbancos se exibiam na França, Espanha e Inglaterra, mostrando suas habilidades em simulações de combates e na equitação. A estrutura do circo como conhecemos hoje teve sua origem em Londres, na Inglaterra, inaugurado em 1770 um anfiteatro pelo oficial inglês da cavalaria britânica, Philip Astley. O anfiteatro tinha um picadeiro com uma arquibancada próxima e sua atração principal era um espetáculo com cavalos. O oficial percebeu, no entanto, que só aquela atração de cunho militar não segurava o público e passou a incrementá-la com saltimbancos, equilibristas e palhaços. O palhaço do lugar era um soldado, que entrava montado ao contrário e fazia 1000 peripécias. O sucesso foi tanto que adaptaram novas situações. Era o próprio oficial Astley quem apresentava o show, vindo daí a figura do mestre de cerimônia. O sucesso foi tamanho que 50 anos depois, o circo inglês era imitado não só no resto do continente europeu, mas atravessava o Atlântico e se espalhara pelos 4 cantos do planeta. No Brasil, a história do circo está muito ligada à trajetória dos ciganos em nossa terra, uma vez que na Europa do século XVIII eles eram perseguidos. Aqui, andando de cidade em cidade mais à vontade, em suas tendas, aproveitavam as festas religiosas para exibirem sua destreza com os cavalos e seu talento ilusionista. Mas o circo, com suas características itinerantes, aparece no Brasil no final do século XIX. Instalando-se nas periferias da cidade, visava as classes populares e tinha no palhaço o seu principal personagem. Do sucesso dessa figura dependia, geralmente, o sucesso do circo. O palhaço brasileiro, por sua vez, adquiriu características próprias, ao contrário do europeu, que se comunicava mais pela mímica. O brasileiro era falante, malandro, conquistador. Possuía dons musicais, cantava ou tocava instrumentos. Carequinha, o palhaço mais conhecido do Brasil, diz que os melhores palhaços que ele conheceu na vida foram Piolim, Arrelia e Chicharrão. Sou contra circo que tem animais. Não gosto. O circo comum sem animais agrada muito mais. Frase de Carequinha. Denominado o Rei dos Palhaços, o Sr. Abelardo Pinto morreu em 1973
e era conhecido no meio circense no Brasil como o palhaço Piolim. Era magro, feito um barbante, e daí a origem do apelido. Como carequinha, Piolim trabalhou em circo desde sempre. Admirado pela intelectualidade brasileira, participou ativamente de vários movimentos artísticos, entre eles a Semana de Arte Moderna de 1922. O circo não tem futuro, mas nós, ligados a ele, temos que batalhar para esta instituição não perecer. Frase dita por Piolim, pouco antes de morrer. Comemora-se o Dia do Circo em 27 de março, numa homenagem ao palhaço brasileiro Piolim, que nasceu nesta data, no ano de 1897, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo.